Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão do Enem de 2022 para resolver com você. Essa questão traz o texto do Machado de Assis, o grande autor, bruxo do Cosme Velho. Acho que todos nós já ouvimos falar desse homem maravilhoso, criador da Academia Brasileira de Letras, né? E outros livros aí que vocês conhecem, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e etc. Uma infinidade de obras. Aqui a gente tem um fragmentozinho do texto de Esaú e Jacó, tá certo? Mas é interessante notar, pessoal, que a questão ela vai trazer uma característica que é da obra do Machado de Assis, que é a ironia, que é o humor ácido, né? Mas principalmente a ironia. Isso é característica da obra do Machado de Assis. Ele já faz isso, né, em outras obras como essas que eu citei para vocês, que é o caso de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? E outras obras aí. Bom, nesse texto ele fala da Bárbara, tá certo? Que é uma vidente. É engraçado que a gente só vai descobrir definitivamente que ela é uma vidente. Quem fez essa questão quase no final, né? Quase no final a gente entende aí, quem não leu, né, o texto, que ela vai ser a vidente, mas ela é muito, vou chamar de resguardada, né? Muito ali, né? Íntima, muito na intimidade dela. Mas vamos lá para a questão. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, ou seja, duas mulheres ricas foram até lá no Morro do Castelo e visitaram uma vidente. E só descobre no final que a vidente é a Bárbara. A ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no... Onde é que está a ironia? Então vamos lá, a gente tem a Bárbara, que é essa vidente, e ela é descrita no texto. Lembrar que a gente tem um texto do realismo e a descrição, ela faz parte do contexto do realismo. Essa descrição gera o que a gente chama de verossimilhança. Então ela é descrita bonitinha, né? Ela é aparentemente simples, onde diz assim, ó, era uma criaturinha leve, breve, saia bordada, chinelinha, vocês viram que é no diminutivo, né? No pé, não se lhe podia negar um corpo airoso, os cabelos apanhados, enfim, etc. Ela, quando descreve, é uma coisa muito singela, muito simples. Aparentemente, ela é isso, né? E aí depois vem lá no finalzinho que diz assim, ó, tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam, isso é os olhos, né, que fala, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para a nova estrada e outro revolvimento. E aí ele já está descrevendo os olhos, olha o olhar aí. Mas vamos lá. O que é que essa ironia consiste? Já dei a dica nesses dois fragmentos. Alternativa A, no modo de vestir dos moradores do Morro Carioca? Não, gente. Apesar de, no comando da questão, dizer que duas mulheres vão lá no Morro do Castelo, atrás de uma vidente, não é no modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Tá certo? Tudo bem? A ironia não vai estar aí. O que é ironia? É dizer uma coisa sendo outra. Eu acabei de dizer que ela parece muito simples, muito singela, mas ela era a vidente, era a que tinha um olhar, né? É aquela que ia descobrir o futuro, ou passado, ou alguma coisa. Tá certo? Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, senso prático em relação às oportunidades de renda. Senso prático de que situação? Ela é prática, Patrícia, porque ela simplesmente é a vidente do morro, ela ganha dinheiro com isso. Mas onde é que tem dizendo só isso? A gente só vai descobrir que ela é vidente no final, quando as duas mulheres entregam para ela coisas que ela pediu, né? Para poder fazer lá a consulta, ok? Alternativa C, mistério que cerca as clientes de práticas de vidência. Poderia até ser correto, mas o que tem no contexto? A ironia. O que é ironia? Dizer uma coisa, só que é outra, né? Então, o mistério, apesar de ter o mistério aí na questão, mas a gente tem que se ater ao comando dela, tá certo? Ele está pedindo a ironia. Então, por isso que essa alternativa também está falsa. A ironia de que cerca as clientes de práticas de vivência. Existe o mistério? Existe, mas isso não é ironia, ok? Alternativa D, misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Opa, como assim, Patrícia? Comecei nossa questão, né, mostrando um texto em que ela é a criaturinha, a chinelinha, ela é, né, muito, esses diminutivos muito singelos, a ideia de um misto de singeleza. Mas, na verdade, ela, a Bárbara, é a que vai projetar o futuro. Ela não é a vidente? Nela que vai descobrir das senhoras lá a vida dela, dos filhos, etc. Tudo bem? Então a gente tem aí a ironia, tá certo?
A mulher que é simples, que é singela, que é a que mora no morro, vou dizer até isso, é quem vai descobrir para essas senhoras, tá certo? Ricas, o futuro. Olha que interessante. Olha a ironia que tá aí, né? Então essa alternativa, esse misto de singeleza e astúcia do gesto da personagem é que é a ironia do Machado. Machado é incrível também, né? Ele fez isso com Capitu, ele fez isso com Brás, ele fez isso com outras personagens, até no poema Carolina ele fez isso, tá certo? Vamos para a alternativa E. Interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Gente, essa alternativa poderia até estar certa também, mas lembrar que a gente tem o comando. Sim, Patrícia, tu fala tanto em comando? Pois é ele que dá a nossa resposta. Ele está pedindo a ironia. Sim, o Machado de Assis tem interesse pelo universo feminino, pelas personagens femininas? Sim, tem sim. Eugênia, Virgília, né? Capitu, Sancha, sim, mas para Bárbara. Mas esse texto ele está pedindo a ironia, tá certo? Por isso que essa alternativa está falsa. A alternativa certa dessa questão é a alternativa D. A ironia está aí, nesse misto entre uma mulher singela, do morro, simples, mas ela que prevê o futuro, tá certo? Alternativa D é a alternativa correta para essa questão. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!